Com a saída do técnico Paulo Bonamigo, a diretoria do Remo define mais 4 nomes para possivelmente assumir o Leão até nessa próxima quarta-feira. Em nosso vídeo de hoje, quero trazer aqui para vocês tanto essas notícias sobre o novo comandante da equipe do Leão, além, claro, falar sobre cada um desses seus nomes, qual pode ser a melhor escolha nesse momento atual da equipe dentro da Série C do Campeonato Brasileiro e trazer um pouquinho mais de detalhes a respeito desse futuro comandante dentro do Baianão. Esse será o principal assunto do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, porque aqui dentro do YouTube do Black Carter a gente grava diversos conteúdos relacionados à equipe do Remo. Inclusive no final desta última semana gravei sobre a possibilidade do técnico Paulo Bonamigo ser demitido, o que acabou acontecendo agora depois, da derrota diante da equipe do Altos. Inclusive já havia citado alguns nomes naquele vídeo, e agora desta vez falando sobre os nomes que a diretoria do Leão trata como prioridade em Belém. Mas só antes de começarmos, deixe seu like, também se inscreva no nosso canal e confira o nosso link aqui embaixo da descrição da UP Sports Bet. Caso você esteja querendo fazer aquela renda extra, inclusive na sua casa, assistindo jogos tanto do Campeonato Brasileiro quanto também da Copa do Brasil, já te convido inclusive para esse meio de semana com ótimas cotações dentro da competição nacional. Como por exemplo alguns clássicos pelo país. Temos Corinthians e Santos, em uma cotação bem interessante para esse jogo em Itaquera, além de Atlético Goianiense e Goiás, Bahia e Atlético Paranaense, Fortaleza e Ceará com empate pagando R$ 3,09 a cada real apostado, e Flamengo e Atlético Mineiro, jogo que será em Belo Horizonte, uma vitória do Galo, R$ 2,04. Para não ficar fora disso, vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Já corre lá e confira a UP Sports Bet para você lucrar nos jogos desse meio de semana. Bora começar o nosso vídeo de hoje falando inicialmente sobre essa demissão do técnico Paulo Bonamigo, que aconteceu ainda neste último domingo, após uma derrota feia da equipe do Remo, jogando no Baianão. Vencia ele até os 47 da segunda etapa, onde acabou levando um golaço, que empatou o jogo, e a virada em um escanteio seguinte. O resultado que, assim, a torcida não estava esperando, a equipe do Altos brigando na parte de baixo da tabela, e claro, o momento dentro de casa pelo menos era positivo. Se a torcida pegava no pé quando jogava fora de Belém com apenas uma vitória, diante da equipe do Confiança, pelo menos jogando sobre os seus domínios, tinha ampla vantagem para conseguir as suas vitórias. Mas acabou não vindo, a demissão realmente foi muito pedida pelos torcedores já no estádio, e a diretoria resolveu ter esse desligamento ainda nesta última rodada do Campeonato Brasileiro. O Remo, que ocupa atualmente a 8ª colocação, soma até aqui 16 pontos somados. Dessa forma, segundo informações tanto do site do GE, o Globo Esporte de Belém, e também do Magno Fernandes, ele que é um jornalista que trabalha tanto no jornal DOL e também na Rádio Clube Pará, confirmaram os 4 nomes que a diretoria do Leão atualmente tratam como prioridades para assumir a equipe. Tanto Humberto Louser, técnico Mozart, Eduardo Batista e também o Alan Aal. Quero comentar com vocês sobre esses 4 nomes e qual deles pode ser o melhor para a equipe azulina. Bora começar o nosso vídeo de hoje falando inicialmente sobre um técnico que já teve uma passagem pela equipe do Leão na temporada passada, o Eduardo Batista. Inclusive o único desse vídeo que ainda está empregado. Ele trabalha na Juventude, vem fazendo uma campanha bem ruim nesse início de Campeonato Brasileiro. Atualmente ocupa a última colocação, foi superado pelo Fortaleza após derrota ainda no último final de semana para o Atlético Goianiense. Seus números em 2022, 27 jogos, 8 vitórias, 9 empates e 10 derrotas, brigou contra o rebaixamento já no Campeonato Gaúcho e agora no início do Brasileirão, sofrendo bastante com a equipe do Juventude, que é bem limitada, foi inclusive muito mal montada para esse técnico, para o Eduardo Batista. Ele que teve uma rápida passagem pelo Leão na temporada passada, onde ele dirigiu principalmente naqueles últimos jogos, no total foram apenas 8 pela equipe do Leão, onde teve a dura missão de escapar do rebaixamento, não conseguiu, o Remo jogando a Série C nessa temporada. Inclusive, terminou a temporada com uma certa moral, já que foi campeão da Copa Verde. Como ele só estava emprestado pelo Mirassol, time que ele já tinha feito um bom Campeonato Brasileiro da Série C, ele acabou sendo repassado para o Remo, fez o Campeonato Paulista com a equipe do Mirassol também, com uma boa campanha, conseguindo chegar até a fase de mata-mata. Então, Eduardo Batista, que obviamente é um nome que já está atualmente empregado dentro da primeira divisão, tem passagens também por grandes clubes dentro do futebol brasileiro. O seu primeiro destaque lá no ano de 2014, dirigindo a equipe do Sport, e também em 2015 na Série A,
passou também pelo Fluminense em 2016, Ponte Preta também, onde ele fez um excelente trabalho naquela reta final de ano, dirigiu o Palmeiras em 2017, Atlético Paranaense, e a partir daquele momento acabou rodando bastante dentro do futebol brasileiro por mais algumas passagens, né? Curitiba, Vila Nova e também o CSA em 2020. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Existe essa expectativa, até mesmo o torcedor do Juventude pegando um pouco no pé dele por lá, pode sim ser demitido nessa semana na equipe de Caxias do Sul e pintar em Belém. Quero saber sua opinião se poderia ser uma boa opção nessa Série C, o técnico Eduardo Batista, que já teve essa boa passagem pelo Mirassol na temporada passada. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar sobre um treinador que, na minha opinião, é o melhor dessa lista visando o longo prazo, que é o técnico Mozart. Ele que é bem jovem, tem apenas 42 anos de idade e por último estava na equipe do CSA, onde não conseguiu repetir os seus mesmos bons feitos, se assim podemos dizer, onde que nas duas últimas temporadas terminou com a equipe do CSA na quinta colocação da Série B, batendo ali na trave para voltar para a primeira divisão. Inclusive ele que havia sido técnico das categorias de base do Coritiba, sub-20, sub-19, sub-23, auxiliar técnico até ter, né, essa sua primeira chance no time principal, dessa vez no CSA na temporada de 2020. Assumiu muito bem, fazendo 30 jogos naquele ano com 14 vitórias, pegou o time ali já em andamento na Série B do Campeonato Brasileiro e conseguiu, né, uma boa recuperação. O CSA que acabou terminando na quinta colocação, muito próximo de conseguir o acesso. Em 2021, teve uma rápida passagem também na equipe do Cruzeiro, uma boa experiência dentro, né, de outro grande clube dentro do futebol brasileiro. 12 jogos, acabou vencendo só 2, né? Anteriormente a isso também, ele havia passado pela Chapecoense no Campeonato Catarinense, 8 jogos, 3 vitórias, vinha de um bom momento até ter esse convite da equipe celeste, né, onde ele treinou rapidamente lá em Belo Horizonte. Voltou para o CSA, onde aparentemente consolidou ali a sua casa e novamente foi muito bem na Série B do Campeonato Brasileiro, mais 32 jogos, conseguiu vencer mais da metade, né? 16 partidas com triunfos e novamente o CSA batendo na trave, terminou na quinta colocação, inclusive acabou bobeando muito, né? O CSA começou a Série B muito mal, acabou se recuperando demais para um time que estava próximo da zona de rebaixamento, terminando na quinta colocação. Mas em 2022, aí sim, deixou muito a desejar, né? No Campeonato Estadual foi eliminado na semifinal para o rival, o CRB. Além disso, na Série B vinha ocupando ali as últimas colocações dentro da zona, 16ª, 15ª, realmente muito próximo dos últimos colocados. Não vinha consistência ali também e evolução dentro do seu trabalho. Acabou pedindo demissão. No total, em 2022, ele treinou a equipe do Azulão em 36 jogos, conseguiu vencer 15 dessas suas partidas na temporada. O Mozart também, que foi jogador, né? Jogou pelo Coritiba, Flamengo, Regina e Spartak Moscou do futebol europeu, Palmeiras e também o Livorno, onde aposentou, né, lá no futebol italiano em 2010. Como eu falei para vocês, não é um técnico assim de extrema experiência, mas já demonstrou bastante capacidade na própria Série B. Acho que é um cara assim perfeito para longo prazo, chegar no Remo nessa temporada, fazer o planejamento, obviamente, né, de subir para a primeira divisão. Na minha opinião, o time do Remo, em relação a elenco, é o melhor assim, da Série C do Campeonato Brasileiro. Tinha que estar ali disputando juntamente com o próprio Mirassol, ABC e Paysandu pelas primeiras posições. Enfim, acabou deixando a desejar esse trabalho agora do Paulo Bonamigo. Sobre o Mozart ainda, na minha opinião, é o melhor técnico visando o longo prazo. Acho que é um cara que pode entregar muito nessa Série C do Campeonato Brasileiro, quanto também posteriormente em uma eventual Série B de 2023. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se você concorda comigo, se você discorda, pode ficar à vontade para deixar a sua opinião. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, mais 2 nomes. Esse que, se fosse para pensar apenas em curto prazo, olha, chegar agora e resolver o problema, na minha opinião, o melhor nome disponível dentro do mercado, que é o Humberto Louser. É um técnico que, apesar de jovem, já tem uma experiência bem grande também dentro do nosso futebol brasileiro. Tem os mesmos 42 anos do Mozart, mas uma carreira já mais longa, né, como técnico principal. Ele que, por último, estava no Atlético Goianiense. Acompanhei bastante o seu trabalho na equipe lá de Goiânia nessa temporada de 2022. Eu sou torcedor do Goiás, né, mas o Atlético é um dos rivais, acompanho também o futebol local. É um técnico que chegou justamente em um momento bem conturbado da equipe. No Campeonato Goiano, o Atlético não conseguia embalar, vencia um, empatava outra, perdia outra. Acabou sendo demitido o técnico Marcelo Cabo, que já teve uma passagem na equipe do CSA. Enfim, foi um técnico bem sucedido também em Goiânia, mas não vinha dando resultado. Acabou que o Humberto Louser foi contratado e resolveu o problema logo que de imediato, né? Conseguiu fazer uma boa campanha
na primeira fase e nas fases decisivas tanto do estadual quanto na Copa do Brasil, conseguiu avançar, inclusive parando, sendo campeão na sua competição, né, no Campeonato Goiano, e na Copa do Brasil foi classificado ainda para a terceira fase. Já havia uma pressão ali após ter começado mal o Campeonato Brasileiro, mas, por exemplo, na Copa Sul-Americana ele terminou na primeira colocação, ou seja, eu não demitiria, tá bom? O Atlético vinha de um momento meio instável no Campeonato Brasileiro, muito por conta de estar dividindo o foco naqueles primeiros 5 jogos com a Copa Sul-Americana. Enfim, achei que foi uma decisão errada da diretoria do Atlético, que costuma demitir os seus técnicos com no máximo 20, 30 jogos, né? 23 partidas que ele teve pela equipe do Atlético Goianiense, com 11 vitórias, foi campeão estadual, terminou com o time, obviamente, na primeira colocação do grupo da Copa Sul-Americana, por exemplo, despachou a LDU, tradicional equipe lá do futebol do Equador, e no Campeonato Brasileiro acabou deixando o time dentro da zona de rebaixamento. Na Copa do Brasil, classificou para as oitavas de finais. Na minha opinião, um nome assim perfeito para chegar e resolver o problema. Já tinha feito isso no Atlético Goianiense, na própria Chapecoense também, onde ele teve passagem. Ele que começou ainda como técnico principal em 2018 no Guarani, 54 jogos com 25 vitórias. Naquele ano de 2018, o Guarani fez uma campanha intermediária, né, muito por conta ali do bom trabalho do Humberto Louser. 2019 passou rapidamente na equipe do Vila Nova, antes de chegar no Coritiba para a disputa da Série B. 30 jogos com 13 vitórias, foi uma das peças importantes também para aquele acesso do Coxa em 2019 na Série B. Em 2020 foi campeão da competição com a equipe da Chapecoense. No total ali teve a melhor defesa da competição, sofrendo apenas 21 gols, o recorde na história da segundona. 48 jogos, 27 vitórias, realmente o time campeão da Chapecoense naquele ano. Começou 2021, teve uma proposta do Sport, né, deixou a Chape, foi para o Sport também, antes de aceitar agora esse convite em 2022 na equipe do Atlético Goianiense. Um bom nome também, se fosse para mim escolher um, eu ficaria ou com Humberto Louser ou com o técnico Mozart. Para planejamento de longo prazo, eu vejo o Mozart como uma melhor opção. Para chegar agora, resolver o problema e conseguir aí o seu acesso, que é o principal, né? Para um time desse tamanho como o Remo, não tem lógica jogar a série C do Campeonato Brasileiro. Acho que o Humberto Louser é sim uma escolha interessante. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, mais uma outra opção, uma que na teoria é menos badalada do que as outras, mas que na minha opinião também poderia ser uma boa escolha, que é o técnico Alain Aal, técnico de 43 anos de idade, estava por último na equipe do Novo Horizontino, onde fez a última Série B. No total, na segunda divisão, 13 jogos, 3 vitórias, 5 empates e outras 5 derrotas. Começou muito bem a segunda divisão nacional, inclusive ele mais ou menos na 10ª rodada, 8ª rodada, estava brigando pelo G4, mas acabou engatando uma sequência muito negativa de 6 jogos sem vitória e acabou se aproximando do Z4, sendo dispensado também pela equipe do interior paulista. Ele que começou também um bom projeto na equipe do CRB na temporada de 2021, onde inclusive começou a temporada, fez o início daquela Série B, né, no total 44 jogos pelo CRB com 18 vitórias, inclusive deixou o time ali próximo do G4, né, mais ou menos na 7ª, 8ª colocação, acabou engatando também uma sequência negativa quando foi demitido naquela segunda divisão. Anteriormente a isso, ele havia passado pela equipe do Guarani em 2021, fez o Campeonato Paulista por lá. Em 2020, na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, foi uma das peças importantes do Cuiabá, onde somou 19 partidas com 8 vitórias, e anteriormente a isso havia disputado tanto o Campeonato Estadual quanto também as competições pelo Paraná Clube na temporada daquele mesmo ano. Ele que é natural do interior do Paraná, teve passagens, por exemplo, pelo Coritiba Sub-20, o Rio Branco do interior do Paraná também, Foz do Iguaçu, Nacional de São Paulo e Cascavel, e também pela equipe do Paraná. É um técnico que soma bons trabalhos também, bons projetos, tanto na equipe do CRB quanto também pelo Novo Horizontino, onde até começou bem, mas engatou uma sequência ruim. Também no início do Campeonato Paulista fez uma competição bem ruim, praticamente rebaixado já nas primeiras rodadas, quando o técnico Alain Aal acabou assumindo a equipe. Enfim, quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. O Remo que vai em busca do mercado com técnicos mais jovens do que, por exemplo, estava sendo o Paulo Bonamigo, que havia retornado após o acesso da Série C no Campeonato Brasileiro de 2020. Independente de quem chegar, acho que qualquer um desses 4 aqui, que são os mais cotados, segundo aí o Globo Esporte, também o jornal, o site UOL, na minha opinião, qualquer um desses 4 que chegar, pode sim chegar e assumir essa posição de protagonismo e ajudar aí na conquista da Série C. Se fosse para chegar hoje, quem que eu preferiria? Para curto prazo,
o técnico Humberto Louser, na minha escolha, seria a melhor decisão. Para longo prazo, eu acho que poderia ser o Mozart, né, um jovem treinador, realmente uma das promessas nessa categoria aqui dentro do nosso futebol. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, mas como eu disse, 4 nomes legais, viu? Eu acho que qualquer time da Série B, inclusive da Série A, que a gente está tendo tão poucas opções de bons técnicos, de treinadores jovens, acho que poderia ser boas opções, quanto mais na Série C. Tem tudo para chegar e fazer um bom trabalho, né? E levar o Leão de volta à 2ª Divisão Nacional. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, que toda semana tem vídeo novo sobre a equipe do Baianão aqui dentro do YouTube do Black Card. Confira também o link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado da Up Sports Bet. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!